Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Iletrada. Continuamos sem jingle, mas eu acho que não está esquecido pelo Miguel, portanto passamos para o conteúdo real do nosso episódio. Não se esqueçam de seguir e subscrever, independentemente da plataforma, e caso queiram apoiar este podcast, podem e devem comprar os meus livros ou comprar os livros que eu tenho à venda em segunda mão nas plataformas Vinted ou Trade Stories. Portanto, vamos já diretamente para o livro e, como é habitual, eu vou já explicar o porquê de ter comprado este livro. Eu ia comprar outro livro que estava na minha lista de livros para comprar a um utilizador da Vinted e eu, por norma, como quando compro um livro na Vinted, tento sempre comprar mais de um que um ao mesmo vendedor, porque assim eu só pago uma vez portos de envio e estou a poupar nos portos. Girls Math, não questionem. O que é que eu sabia sobre este autor? Nada. O que é que eu sabia sobre a capa do livro? Gostei das cores. E o meu conhecimento sobre este livro terminou ali e foi mesmo uma comprazinha de... Eu ia dizer de oportunidade, mas não é verdade, foi mesmo impulso. A pergunta que temos mesmo que fazer aqui é, eu tenho uma TBR enorme, porque é que eu escolhi este livro para ler? Porque era o mais pequenino de todos e como em breve eu tenho para chegar 2 livros que vou ter que ler de seguida, independentemente de gostar ou não, porque são parcerias. Então eu pensei, vou escolher o mais pequenino para me ocupar aqui pouco tempo e depois partir para os outros que tenho uma certa obrigação de ler. Qual é que foi o problema aqui da minha escolha? Este livro, apesar de na capa dizer romance, é na verdade uma distopia. Portanto, ele é muito pequenino, mas não é fácil de se ler. Temos que pensar bastante sobre o conteúdo do livro. Por isso, eu fui muito burra ao escolher este livro dentro da panóplia de livros que eu tinha como opção. Mas enfim, em todos os episódios eu chamo alguma personagem de burra. Neste episódio a burra é quem? Sou eu. Aqui em minha defesa sobre a minha burrice, eu vou afirmar que não fazia ideia que este livro era uma distopia, até porque nunca tinha lido nenhuma, mas no fundo, eu sei que o que estou a dizer é mentira. Porque eu de antemão sabia que as distopias são livros que levam ideologias extremas ao limite de serem aplicadas, mas vamos lá ver. Eu comprei este livro por 7,5€ na Vinted. Não sabia nada sobre o livro, além de que gostei da capa. Pensava que era um livro velho, porque foi relativamente barato. E afinal, é um livro do ano passado, fevereiro de 2025, com um tema que é super atual e que começou logo a mexer comigo, com as minhas crenças, e que começou logo a mexer com as minhas crenças no primeiro capítulo. Explicando um bocadinho a distopia criada pelo Rui Bragança. Ei, foda-se, será que eu estou a dizer o nome bem? Tenho que ir ver. Eu sabia que era uma cidade. Eu só me enganei, foi no país. É o Rui Galiza. Na distopia criada pelo nosso Rui, certas pessoas são investigadas e são culpadas de crimes cometidos por eles ou pelos seus antepassados. Sendo que crimes não é bem a palavra correta que eu deveria de estar a usar, porque qualquer pessoa pode ser alvo das brigadas da culpa, sendo que por motivos, por exemplo, os antepassados podiam ser esclavagistas, ou simplesmente porque é mais endinheirado, ou porque não compactua com o regime a 100%. No início do livro, eu não percebia bem o que é que podia levar alguém a ser alvo das brigadas da culpa ou não. Eu pensei até que pudesse ser um pouco arbitrário. De qualquer forma, quando alguém calha na malha deste regime, recebe a visita da Brigada da Culpa,
onde lhe dizem quais é que foram os seus crimes. Continuo a usar esta palavra, apesar de já ter referido que não é a mais correta, porque eu não me lembro de mais nenhuma. Então, são-lhes apresentados os crimes, é lida a sentença e esta pessoa ou aceita a sentença voluntariamente ou aceita pela força. A escrita é cativante. Quem escreve este livro é alguém notoriamente muito experiente com as palavras. A edição do texto é fenomenal, mas a história em si é um pouco enfadonha. Porque em cada capítulo conhecemos uma personagem nova, existe uma explicação superficial de uma ideologia que não existe no nosso mundo e, invariavelmente, temos um castigo. Assim que me afeiçoo à personagem que o autor me está a apresentar, ela desaparece e sucede outra. E encontro-me numa luta interna enorme em que parte de mim tem a certeza que vai conseguir compreender a história e o paralelismo com a nossa sociedade, bem como a crítica que está intrínseca neste texto. A outra parte de mim, a que é racional, sabe que eu não tenho cultura suficiente para perceber tudo o que o escritor pretende transmitir. Porém, quando eu passei de meio do livro, deduzi que tinha feito aqui um juízo de valor sobre o escritor que talvez não fosse bem o que eu disse ainda agora, que é, bem, assim, eu disse que ele era um escritor muito experiente, ele continua a ser um escritor muito experiente, agora eu não tenho a certeza se ele não é daqueles tipo de autores que escreve para mostrar que sabe muito. Meter-se assim no pedestalzinho de olhem para mim que eu é que sou mesmo bom escritor. É aquele tipo de pessoas que nós não sabemos bem se é alguém que sabe mesmo muito ou se quer apenas passar a imagem que sabe muito sem realmente saber grande coisa, que ou não desenvolveu a sua ideia de distopia ou não a soube explicar ou não quis. Também temos que pôr esta opção em cima da mesa, não é verdade? Nesta altura, que é mais ou menos a meio do livro, ainda tinha alguma esperança, ainda que fosse muito vã, de perceber o que era suposto o texto nos transmitir. Mas a verdade é que o resumo que fiz da obra ainda há pouco sobre o início mantém-se. O desafio de não conseguir compreender nem a história nem a mensagem deixou de ser estimulante para passar a ser maçador. Mas ainda assim, ainda bem que não abandonei este livro, apesar de ter estado muito perto de o fazer, porque quase a chegar ao fim finalmente percebi o que o livro, o que era suposto o livro nos ensinar. Basicamente, a ideia que a Brigada da Culpa, o objetivo de existir este livro é transmitir-nos a ideia de como é instalado um governo autocrático. E não sei se autocrático é a palavra correta, mas um governo limitador das liberdades individuais. E a verdade é que nós estamos neste preciso momento e possivelmente já há alguns anos a caminhar e a viver num regime que se está a tentar instalar que tem estas mesmas características do regime que é descrito neste livro. Isto porque um governo autocrático começa sempre por criar um bode expiatório que, em paralelismo com o nosso mundo real, neste momento o nosso bode expiatório são os imigrantes. No caso do livro é o homem branco heterossexual. E a ideia é criar uma divergência entre a população. No nosso caso, esta divergência é criada por partidos políticos que espalham desinformação sobre imigrantes para que exista uma divisão entre eles e a restante população do país. Quando este grupo estiver completamente marginalizado, vão encontrar outro grupo que também seja fragilizado para atingirem da mesma forma e marginalizarem. Desta maneira vão conseguindo separar a população uma da outra e fazer com que não se consiga unir
para deitar o regime deles abaixo. Isto, apesar de eu estar aqui a falar disto de uma forma muito ligeira, até porque eu não sou a pessoa correta para falar sobre isto, tenho alguns conhecimentos, mas basicamente tudo o que eu estou a dizer é o conhecimento que eu tenho, portanto tenho muito pouco conhecimento, mas de todas as formas deixar aqui a nota que este processo todo que eu estou a dizer não é imediato nem é rápido, e é por isso que muitas vezes nós não nos apercebemos que estamos dentro de um processo destes e estamos até a contribuir para que ele continue a avançar. Isto é como num relacionamento abusivo. Os maus tratos não começam logo por um espancamento. É algo que vai evoluindo ao longo do tempo. O agressor tem que ter a certeza que a vítima não vai percepcionar uma agressão como sendo uma agressão para que o aceite como sendo culpa sua. Começa com coisas pequenas, como é que foste capaz de fazer esta comida de merda para nós? O quê? Vais sair assim vestida? Começa assim e depois acaba invariavelmente, se não fugirem antes disso, com a morte da vítima. Quem não concorda comigo e está a ouvir isto, já deve ter desistido, até porque este episódio, como o li, vocês estão a ver, aqui tipo, esta distopia não me fez tipo pensar nas coisas que eu normalmente vos apresento, que é os erros do livro, o que é que está mal do livro. Não, esta distopia fez-me lembrar sobre a nossa sociedade atual e a crítica. Portanto, este livro cumpriu, eu apesar de não ter gostado do livro em si, ele cumpriu exatamente com o objetivo, porque fez-me chegar lá e eu não estou a criticar um livro, estou a criticar o que é que está a acontecer na nossa sociedade. Portanto, props para o livro, que efetivamente conseguiu o que queria, não é? Aqui a questão é, se for uma pessoa com menos conhecimentos do que eu, não que eu me esteja a pôr num pedestal e que acho que sou muito importante, que não sou, e até digo que não tenho grandes conhecimentos, mas a nível de política eu sei que há muitas pessoas com menos conhecimentos do que eu poderão não chegar à conclusão que eu cheguei, e a conclusão que eu cheguei até pode estar incorreta. De todas as formas, eu acho que mesmo que alguém que hoje sei isto e que não concorde com aquilo que eu estou a dizer, vai dizer que a imigração está descontrolada, que os imigrantes são responsáveis por uma data de coisas, inclusivelmente o aumento do crime violento. E aqui, vocês têm razão. Houve um aumento do crime violento. Contudo, esse aumento não tem absolutamente nada a ver com os imigrantes. O aumento do crime violento que existiu em Portugal foi a violência dos homens contra as mulheres, principalmente em contexto de violência doméstica ou violência no namoro. E isso não tem nada a ver com a imigração, mas sim com o crescimento do machismo e da subordinação das mulheres aos desejos dos homens. Muito difundida, sabem onde? Nas redes sociais. E esta ideia de que a imigração está descontrolada e que o aumento do crime é culpa deles é só um degrau na enorme escadaria que haveremos de percorrer até termos o nosso querido regime autocrático. Eu já disse isto, mas vou repetir outra vez, que é, eu sinceramente não acho que este livro abra os olhos a alguém que os tenha completamente fechados. Contudo, para esse fim, eu recomendo verem o filme A Onda. É um filme alemão de 2009. Eu vi este filme em contexto escolar e é uma pena eu não me lembrar do nome do professor que meteu-me a ver isto, porque este filme marcou-me para toda a vida e este professor merecia aqui um elogio, pelo que, não sabendo o nome dele, agradeço de antemão a todos os professores que nos mostram filmes educacionais na escola e que nos deixam vê-los até ao fim. Os que tiram os filmes a meio deviam de ser exilados. Este filme explica muito bem como é muito fácil criar uma autocracia, especialmente junto dos menos informados sobre o assunto. Se verem este filme, ele irá explicar-vos tudo o que eu acabei de dizer muito melhor do que eu me consigo expressar, ou mesmo este livro que vos apresentei, que é A Brigada da Culpa, do Rui Galiza. Ainda assim, eu recomendo a leitura deste livro porque acho que está bem escrito. Tem um tema
bastante interessante, atual, que é mais do que o que eu posso dizer dos últimos livros que vos trouxe. Portanto, leiam. Aqui como nota final, que de vez em quando às vezes eu faço este resumo, eu penso que, como diria a minha professora de português, que há de estar orgulhosa de mim depois de eu me corrigir assim, eu penso que o tom do livro é muito presunçoso. Cada capítulo inicia-se com uma reflexão de quem sabe escrever e quer que todos saibam isso. E depois, a verdade é, eu só consegui perceber o conteúdo do livro com uma passagem que é uma citação de Voltaire. Eu nunca li Voltaire. Eu não sei se efetivamente esta frase é de Voltaire ou não, mas eu vou citar para vocês saberem qual é que é a frase que me abriu os olhos para eu perceber qual é que era a mensagem do livro em si. E a citação é: aqueles que conseguem fazer com que acreditem em teses absurdas conseguirão, mais tarde, que faças atrocidades. E além desta frase, ainda tive outra de seguida que também me ajudou a desvendar tudo aquilo que eu já vos desvendei. Sorry pelo spoil. Da negação à culpa, da culpa à vergonha, da vergonha ao reconhecimento, do reconhecimento à reparação. Se eu tivesse lido apenas estas duas frases, eu teria conseguido perceber a mensagem e tinha-me poupado ao tempo que eu gastei com o resto do livro, mas de todas as maneiras foi um momento de reflexão. Este livro conseguiu o seu objetivo, que foi, passou uma mensagem. Eu gostei do livro. Não gostei, mas ainda assim, pelo menos, assim, eu não li o livro todo, porque ele era tedioso e tinha aquele tonzinho presunçoso. E vocês já me conhecem. Passei várias páginas à frente ainda assim. Eu acho que este livro é... Eu não gostei do livro. Não gostei. Mas a verdade é que ele me fez refletir. E isso também é muito importante, que os livros nos consigam transmitir alguma coisa. Pronto. Que os livros nos consigam transmitir alguma coisa. E no caso deste livro, fez-me pensar. Pronto. Logo a seguir, à Brigada da Culpa, de Rui Galiza, eu li um livro que se chama A Minha Irmã é uma Serial Killer. E eu não me atrevo a dizer o nome desta autora nigeriana. A história passa-se em Lagos, na Nigéria. A forma natural como a autora escreve a cultura que é dela é fenomenal, sem os preconceitos nem os óculos do mundo ocidental quando olha para os países africanos. A história é exatamente o que o título indica: uma mulher cuja irmã já matou vários homens, sendo que a próxima vítima previsível da irmã é a sua crush. E o dilema em que a personagem principal vive sobre se deve ou não denunciar a irmã, ou se quer ou não proteger a pessoa que ama, apesar de lhe ter dado sempre para trás, é fenomenal. Eu adoro a dinâmica entre as personagens, a evolução, e o fim é uma coisa de outro mundo. Este livro é 5 estrelas para mim e eu recomendo a 100%. O livro tem capítulos curtos, que é algo que eu adoro. Adoro mais ou menos, porque eu fiz uma crítica há pouco tempo sobre capítulos curtos, mas estes capítulos curtos não são repetições dos anteriores e são mais curtos porque transmitem só as informações que nós precisamos de saber para o rumo da história. Não estamos ali a ver a senhora a fazer cocó e a limpar o cu. Estão a entender? Pronto. A história deixou-me completamente rendida logo nas primeiras páginas e eu não quero dizer mais nada sobre este livro porque eu gostava muito que alguém o lesse e que se fizesse de convidado para vir aqui ao podcast falar comigo sobre A Minha Irmã é uma Serial Killer. Por isso, se quiserem participar, mandem-me mensagem no Insta e depois a gente conversa. Por hoje é tudo. Duas recomendações de livros. Um que não achei muito bom, mas cumpre o objetivo. E o objetivo é passar uma mensagem que todos nós temos que estar alerta para esta mensagem. Por isso, sim, devem ler. E o segundo livro é um livro incrível de uma autora africana que muitas vezes no mercado português só temos autores anglo-saxónicos, acho que é assim que se diz, e este livro está traduzido e é excelente e comprei onde? Na Vinted, exatamente como ao anterior. Por hoje é tudo, boas leituras e até ao próximo mês.